É meu povo lindo, aqui é o F. Fer Lopes, né? Felipe, para ser melhor. Vamos continuar nossas observações sobre o livro As Crônicas de Nárnia. Eu tenho dado uma pausazinha entre a segunda observação que fiz, mas hoje nós vamos continuar fazendo a observação na terceira história, ok? Então a gente já falou sobre o sobrinho do mago, falou sobre o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. E a terceira história na sequência é essa aqui, ó. O cavalo e seu menino. Título curioso, né? Por que o cavalo e seu menino e não o menino e seu cavalo? Aqui tem uma ilustração do início, né, dessa história, o cavalo e seu menino. Aqui está um mapa da onde essa história se passa, né? Essa história vai falar sobre um reino vizinho ao reino de Nárnia, chamado Arquelândia. E vai falar sobre um outro reino, né? Um reino onde tem adoração a um reino chamado Calormânia, né? Que é um outro reino. Então são dois reinos vizinhos de Nárnia. O reino de Arquelândia e o reino de Calormânia. Então, para não dar muito spoiler, e dar apenas uns poucos spoilers dessa história, que se passa em três reinos, né? Começa dentro do reino de Calormânia, e de Calormânia vai para Nárnia, e Nárnia vai para Arquelândia, né? É uma história muito interessante. Tem uma observação aqui, como eu falei, as observações, né? Quando o menino descobre que seu cavalo fala. E aí pergunta qual que é o nome do cavalo. Aí o cavalo fala: meu nome é Brihi Rini Brini Rurirá. Nem eu consigo falar rápido esse nome, né? Aí o menino vê que não vai conseguir falar, ele diz: meu nome, você pode te chamar de Bri, né? O nome do menino é Chassa. Chassa é um nome também um pouco complicado, né, de se falar. Chassa, né? É um nome também um pouco complicado. Shasta. É nem Shasta, né? Shasta, né? É um livro um pouco complicado. Esse menino ele começa lá em Calormânia, ele pensa que o seu pai de criação, Arrish, ou Arrish, não sei, Arrish ou Arrish, é o seu pai de verdade. Calormânia é um lugar assim inspirado uma imagem mais árabe, né, da história. Eu estava falando ali, antes de dar um corte aqui, antes de dar uma pausa no vídeo, sobre a entidade que eles adoram e sobre o, o rei que governa Calormânia. Então, eu falava sobre então, o rei era Tisroc, né, mais ou menos assim, e a entidade que eles adoravam, que é Tisroc. E a entidade que eles adoravam era Tash. Esse aqui, ó. Tash, né? Esse aqui é uma foto, uma imagem mais ou menos da cidade. Tasbahá. Tasbahan. Tasbahan, né? Aonde era a sede do reino de Calormânia. As andanças de Shasta, ele vai encontrar uma menina chamada Aravis, né? Aravis, que também tem lá também a sua égua, né? De nome
ruim ou ruim, né? Ok, nessa história também vai aparecer os personagens importantes lá do capítulo do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Por quê? Porque essa história se passa na época em que eles reinavam sobre Nárnia. Quem leu a história ou assistiu o filme vai saber que eles ficaram em Nárnia por muitos anos. Eles se tornaram pessoas adultas, ou seja, eles foram para lá criança e se tornaram reis mesmo de Nárnia. Destronaram a feiticeira, né? E se tornaram reis de Nárnia mesmo, reinaram por Nárnia, em Nárnia por muitos anos. Então, é dentro dessa época é que acontece essa história. Essa história do cavalo e seu menino ocorre paralelo à época do reinado deles, né? E, e como eu disse, ele encontra uma moça, né? E Aravis, e eles vão, os dois cavalos deles, né? Vão viver essa história com encontros e desencontros. No final, esse menino vai encaminhar para Nárnia, né? Ele vai ir para Nárnia, porque ele descobre que seu cavalo fala, mas não por, porque é um cavalo, porque ele é um cavalo, porque na verdade ele é um narniano original, porque sabemos que todos os narnianos de origem são animais falantes, que os seres humanos não são de Nárnia, os seres humanos são da Terra, são filhos de Adão, tanto os Calormanos, quanto os reis de Nárnia, quanto os de Arquelândia, né? São seres que vieram por portais. Isso é uma curiosidade no livro de Nárnia. O livro de Nárnia não fala sobre o fim de Arquelândia, né? Os livros, né, de Nárnia, a série, não fala sobre os fins de Arquelândia, porque na verdade é as crônicas de Nárnia, não é as crônicas do universo de Nárnia, né? Se fosse as crônicas do universo de Nárnia, então teriam que ser mais amplos, teriam que ser mais do que 7 livros. Mas é as crônicas apenas de Nárnia. Mesmo de Nárnia, ela não conta todas as histórias de Nárnia. A gente vai ler nos últimos livros de Nárnia, falando sobre os reis antigos, sobre outras batalhas que não constam, é que o escritor apenas cita, porque em cada vez que um ser humano adentro dos personagens amigos de Nárnia, né, que, que, que são aquele grupo que sai de Londres e vai para Nárnia, toda vez que eles saem de Londres e vão para Nárnia, sendo chamados ou convocados por causa de alguma coisa, chamados grandes reis de Nárnia, né? Toda vez que isso acontece em espaço de anos, em espaço de era, de muitos anos. Algumas vezes passam 100 anos, algumas vezes passam 500 ou 200 ou até um milênio. Então, ou seja, há uma grande vastidão entre uma coisa e outra. É tanto que quando eles saem de Nárnia, no final, quando eles já estão velhos, eles voltam para a Terra, né? Que chega na Terra, eles chegam no mesmo dia e já voltam a ser crianças de novo, né? Crianças amadurecidas, porque pessoas que viveram muito tempo, com certeza não terão o mesmo pensamento, né? E voltam essas crianças amadurecidas. Quando eles voltam, eles voltam por acidente e não voltam mais para Nárnia. Então o reino de Nárnia, de certo sentido, fica abandonado. Ocorre um deslize da parte deles de não deixar alguém que governasse Nárnia. E aí quando eles voltam para Nárnia, depois de muitos anos, Nárnia foi reconquistada por outras pessoas que chegaram da Terra e recriaram Nárnia.
do zero, né? E aí a Nárnia já não tem mais. Os narnianos originais estão encurralados dentro da floresta, e os narnianos que não são originais, ou seja, os humanos que vêm de outro país, de outro mundo, né? Eles invadem Nárnia e governam sobre Nárnia, mas eles têm alguns lugares que eles não vão porque eles têm medo, eles acham que são monstros sobrenaturais que existem lá. Na verdade, são só bichos que falam. E Bri é um desses cavalos que vem sequestrado de Nárnia. E lá ele não fala por propósito, porque ele não quer dar, como se diz, revelar isso. Então ele não fala por propósito, né? Mas depois ele se revela a, a Shasta, e aí eles dois, mais as suas companheiras, mais Aravis, né? E Ruim, vão caminhar em direção a Nárnia, voltando para Nárnia. Porque lá também Shasta vai descobrir a sua origem. Por quê? O que eu estou falando Calormânia toda vez, mas nunca falo sobre Calormânia. É que Shasta, na verdade, é o príncipe perdido, né? O herdeiro do reino de Calormânia. Eu acho que eu já dei spoiler demais. Mas não dei muito spoiler não. Como eu falei, essa história tem muitos encontros e desencontros, né? E eu não cheguei a falar um terço, né, da história. É só para aguçar a sua curiosidade. Nessa história o Aslan aparece? Aparece. Lá no finalzinho da história ele aparece. Ok? Fiquem com Deus. Deus abençoe.